Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu, Cacau Sotero, Naíris, estamos aqui para mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo, TV Educação e também aulas disponíveis na plataforma Gonçalves Dias. Estamos trabalhando interjeição, mas para exercitar, né, essa classe de palavras, claro, vamos lembrar também de outras dentro de exercícios propostos. A aula de hoje é com exercícios. Sem delongas, vamos para a primeira questão. No trecho, dois olhinhos pretos e miúdos, que nem duas jabuticabas. Os termos destacados exercem função de. Olha só, nós temos, né, estudamos 10 classes de palavras, substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, pronomes, conjunções, artigos numerais, preposições e interjeições. Já vimos cada uma dessas classes, né? Temos aulas aí disponíveis na plataforma para você relembrar, caso você não tenha esquecido alguma coisa. Então, embora a gente tenha aula de interjeição, sim, mas a gente vai lembrar de outras classes de palavras. Por quê? Porque a interjeição em si não tem uma função dentro do texto, né? Uma função sintática, como é o caso das outras classes de palavras, tá bom? Por isso que a gente vai fazer essa retomada. Então, aqui, pretos e miúdos. Os termos, eles são substantivo, adjetivo, verbo ou interjeição. Aí eu preciso conhecer cada uma dessas classes. Por exemplo, o substantivo vai nomear os seres, vai apresentar uma nomenclatura a tudo que existe, né? Tudo que existe tem nome e o nome dessas coisas que existem é substantivo. Quando eu nomeio algo, eu também posso caracterizar esse algo, dizer como é, né? Os olhos pretos e miúdos, já estou dando a dica, eu estou caracterizando. Um verbo é aquela palavra que indica as nossas ações, estado ou fenômenos naturais. E a interjeição é a classe de palavras que não varia e que indica emoções, desejos e sensações, que é diferente. O substantivo nomeia. A interjeição tenta traduzir na escrita e, claro, na fala, aquela sensação que você sente. Com certeza você já sabe que pretos e miúdos correspondem a adjetivos, né? São características dos olhinhos, tá bom? Próxima questão. Agora você essa questão requer um pouco mais de atenção, tá? Então vai ficar na sua tela para você ler pausadamente. Acompanhe comigo. Analise as proposições abaixo. 1. Interjeição é a palavra invariável ou sintagma que forma por si só frases que exprimem uma emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo ou descrevem um ruído. 2. Conjunções são palavras invariáveis que possuem uma função estritamente fonética e não estabelecem uma relação entre orações ou termos que se assemelham. 3. Pronome é a palavra invariável em gênero, número e pessoa. Indica a pessoa do discurso. Qual delas é a certa? Apenas 1 e 2, tá bom? 1 e 2 estão corretos. Olha só. Não estabelece uma relação entre orações ou termos que se assemelham, tá? As conjunções, elas têm a função de juntar e não ter nenhuma relação entre orações. São palavras invariáveis, possuem uma função estritamente fonética, tá? Aqui está dizendo que são proposições, né? Abaixo. 1 e 2 corretas, tá bom? Quanto à classificação gramatical de termo você, assinale. Bom, você é um pronome de tratamento, né? E essa nomenclatura, né, pronome, é a palavra que acompanha ou substitui o nome. Então, a gente tem aqui você, que eu já estou até dizendo o que é,
poderia ser uma preposição acidental. O que é uma preposição acidental? É uma palavra que não é essencialmente uma preposição, mas que se apresenta como preposição no texto. Pronome de tratamento, conjunção integrante. A gente viu que conjunção é uma palavra que liga orações, né? Não estabelecendo relação. Um conceito não muito, vamos dizer assim, aceitável. Porque a conjunção, ela liga e, dependendo, sim, do contexto, pode haver uma relação entre os termos ligados, tá? Isso é um assunto, assim, um pouquinho mais aprofundado que a gente vê depois. Interjeição, você já sabe o que é um substantivo abstrato, fácil demais, é um pronome de tratamento. Agora, mais um texto para ser lido. Parceria da comunidade com a Polícia Militar. Esse é o foco do programa Rede de Vizinhos, implantado pela PMSC, para resgatar a autoestima e a sensação de segurança dos moradores. O ponto forte é a prevenção. Havendo qualquer anormalidade na rua, o alerta é levado à PM pelo WhatsApp. Como o foco é impedir os delitos e não a emergência, os policiais militares passam dicas de segurança. Iluminação, ruas pavimentadas, galhos de árvores podadas em quintais para deixar a casa bem vista e outros cuidados, tá bom? Isso aqui é uma dica que serve até para nós também, né? A gente não precisa de muito esforço para entender que esse texto aqui é um texto informativo, esclarecedor e de utilidade. Só que eu tenho 3 palavras marcadas: sensação, A e militares. Elas foram marcadas por estarem em negrito, tá? Elas estão destacadas aí no texto. Então, atentem bem a essas 3 palavras, que com certeza a questão vai envolvê-las, tá bom? Observaram? Sensação, A e militares. As palavras sensação, A e militares, tá? E o I aqui tá com as aspas, né? Eu acredito que eu não tenha marcado aqui no texto, tá bom? Bem aqui, ó, I. Mas vamos ver. Nós temos 4 classificações, tá bom? Então, vamos achar aqui o I, bem aqui, ó. Eu tenho aqui autoestima e a sensação. Eu tenho bem aqui, ó, delitos e não a emergência. Então, eu tenho esse I também, que você vai lembrar qual é a classificação. Não destaquei, mas estão aqui as 4. Ó. Sensação, A, I e militares. Na sequência, né, respectivamente, cada uma delas. Adjetivo, advérbio, preposição e substantivo. Substantivo, interjeição, preposição e adjetivo. Substantivo, interjeição, conjunção e adjetivo. Substantivo, advérbio, conjunção e adjetivo. Adjetivo, interjeição, preposição e substantivo. Bom, existem conjunções integrantes, que e se. Existem conjunções coordenadas, aditivas, e, nem, mas também, mas ainda. Adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Alternativas, ou, ora, quer. Explicativas, pois conseguinte, que. E conclusiva, que, porque. Então, já deu para perceber que a resposta certa é a letra C e a letra I aqui, né, o I é uma conjunção aditiva, porque ela adiciona, no caso, usando termos de mesma função sintática, arroz, feijão e macarrão, eu estou botando aqui, estou adicionando, são alimentos básicos do nosso cotidiano, por exemplo. Então, conjunção. O que é conjunção, Cacau? É a palavra invariável que liga termos de mesma função sintática ou orações dentro de um texto. Tá bom? A alternativa que apresenta a interjeição. Aí você vai olhar aqui e vai marcar. Cocoricar.
urrar, zum, zum, ui e miau. Lembra que eu falei de onomatopeias? Onomatopeias são palavras que imitam sons, como, por exemplo, zum, zum e miau. Vou perguntar para uma criança o que o gato faz. Ela vai dizer miau. E quando o gato emite o som, a palavra miau, ela se assemelha ao som que o animal produz. Só que eu quero a interjeição aqui, que é ui. Então, gente, zum, zum e miau são onomatopeias. Urrar e cocoricar são verbos que indicam os sons que os animais fazem, né? No caso, a galinha, eu creio que o urrar aqui é do cavalo, né? Do jumento, urrar. De acordo com o código mencionado, relacione corretamente colunas analisando o valor semântico atribuído pelas preposições. Aqui a gente já tem uma questão de preposição, tá? Preposição também são palavras invariáveis que ligam palavras dentro de um texto. As preposições essenciais, eu já falei também aqui em outras aulas, são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, conhece, tá? Sob, sobre e traz. Uma advertência para vocês. O traz é preposição, conhece, tá? T-R-A-S, acento agudo no A. É uma preposição, mas não é mais usado sozinho. Ele sempre tem uma outra palavra acompanhando. Por exemplo, detrás, por trás, até o atrás também. E outra coisa que eu quero lembrar a vocês, as locuções prepositivas. São palavras que funcionam como preposição. Por exemplo, em frente. Ó, em frente à minha casa mora uma criança muito inteligente. Ó. Em frente é uma preposição, tá bom? Eu posso dizer por detrás, que é uma locução prepositiva, que significa a posição de trás mesmo. Ao lado, abaixo de, acima de, são locuções prepositivas. Aqui você vai ver quais são os valores semânticos, ou seja, a significação atribuídos a cada uma aqui das sentenças. Nossa, como você é formidável. Ufa, terminamos o trabalho. Credo, não gostei do que você falou. Nossa, bom, já deu para perceber que é uma pegadinha. E claro, você já entendeu. A gente colocou aqui, ó, admiração, espanto, aversão e alívio. Coloquei na questão preposição, mas você já sabe que todas essas palavras aqui são interjeições. Ligados, hein? Muito bem. Vamos para mais uma questão? O poema de José Paulo Paes, Perfaz-se, aqui é semana de arte moderna, né? Lá no modernismo, uma coisa assim muito de crash, muito de mudança. Ele perfaz-se de algumas interjeições. Vamos analisá-las? Você conhece o poema de Gonçalves Dias, Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele fez aqui uma canção de exílio facilitada, ou seja, só expressa com emoções. Ele fala assim, ó. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bah. Então ele faz aqui como se expressar em relação àquela canção do exílio do Gonçalves Dias de uma maneira bem divertida, né? Ele está falando, ó, ele diz assim, ó, minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Está falando do Brasil. Então, como se ele estivesse lá em Portugal, ele ia falar do Brasil como? Ó, lá, sabiá, papá, maná, sofá, quer dizer, descanso, sinhá, quer dizer, a gente está aqui fazendo uma crítica que nessa época havia escravidão no Brasil, cá, em Portugal, bah.
Quer dizer, não tem nada que preste. É melhor Brasil. E eu coloquei aqui, ó, tendo em vista as características que nortearam as produções poéticas da era modernista, que é o caso dessa aqui, explique a relação de sentido expresso presente nas interjeições que eu já expliquei para vocês. E vocês vão entender que as interjeições servem aí para dar uma guinada na visão do Gonçalves Dias de uma forma mais moderna, tá? No caso, a primeira interjeição, né? No caso aqui, ó. Lá. Ah. Admiração. A segunda expressa uma crítica, quer dizer, ó. Lá. Tô me admirando. Brasil? Ah. Crítica. A afirmativa se dá pelo fato de que a base ideológica que norteou os escritores modernistas foi crítica, ironia, em detrimento do sentimento exacerbado preconizado pelos românticos. Então, a crítica aqui se apresenta, embora o Brasil tenha tudo isso, tem também alguém descansando no sofá, que é a Sinhá, e é claro que tem alguém trabalhando por ela, sendo explorada. Então, uma crítica bem interessante. Atribua às orações abaixo uma interjeição correspondente ao contexto expresso pelas mesmas. Então, assim, ó, que bom seria se não tivéssemos que nos preocupar com a falta de segurança. Não consigo resolver essa questão. Estou bastante preocupada, pois não entendi toda a matéria. Você obteve o primeiro lugar na competição, ó, primeiro lugar, uma coisa legal. Acho que esta pessoa que está passando por ali é um amigo que não vejo há anos. Espere, preciso falar contigo. Eu coloquei aqui, não sei se você é a mesma que vocês pensaram, mas vamos ver. Nossa! Que bom seria se não tivéssemos que nos preocupar com a falta de segurança. Não consigo resolver essa questão. Socorro! Estou bastante preocupada, pois não entendi a matéria. Salve! Você obteve o primeiro lugar. Ou então, que bom! Viva! Bravo! Também caberia aqui. Acho que esta pessoa está passando por ali, um amigo meu. Ei, ei! Ou então, psiu! Né? Oi! Daria certo aqui também, tá bom? Bom, agora nós vamos substituir essas expressões em negrito por interjeições. Ó, eu insisti em colocar a preposição aqui do novo, mas são interjeições, tá? Correspondentes. Fiquem quietos, a aula já começou? Não aprovo. Sua atitude desagradou a todos. Vais conseguir. Sigas adiante, pois serás um vencedor. Esteja mais atento. Esta estrada oferece riscos aos condutores. Então, nós vamos substituir as expressões por interjeições, tá bom? Interjeições. Vamos lá? Dá certo, ó. Eu posso fazer o psiu para chamar, vem cá, ou para pedir para ficar quieto. A aula já começou. Credo, ou poderia também dizer, nossa, sua atitude desagradou a todos. Não, não, já ouviu não, que a gente usa no dia a dia? Vamos, siga adiante, continue, avante, daria também certo além do vamos. Atenção, essa estrada oferece riscos aos condutores. Né? Atenção. Bom, na aula de hoje nós fizemos um apanhado das classes gramaticais, do substantivo à interjeição. Lembramos que o substantivo é a classe de palavra que nomeia os seres. O que são seres? Tudo que existe. Isso aqui, ó, um passador, é o nome desse objeto. Tudo que existe no mundo real e imaginário tem um nome, e esse nome é substantivo. E pode ser simples, formado por uma só palavra, composto por duas ou mais. Concretos, que têm existência própria, abstratos, enfim, que não têm existência própria. Temos adjetivos que caracterizam, temos as preposições, as conjunções que ligam palavras, no caso, conjunções ligam também as orações. Temos verbos que indicam nossas ações, os advérbios que exprimem circunstância, artigos que determinam ou indeterminam o numeral, que serve para contar, e temos também as interjeições, né? Espero que não tenha esquecido de nenhuma, que são aquelas palavras que expressam as nossas sensações, as nossas emoções, as nossas dúvidas e são carregadas de entonação.
Bom, espero que vocês tenham entendido, porque a aula acaba agora. E claro, eu preciso perguntar, né? Compliquei? Acho que não.